Porque às vezes os colegas chegam para mim, no time TCS, e dizem assim, eu não sei nem por onde começar. Isso normalmente não fala da complexidade do caso. Isso fala da dificuldade do colega de conceitualizar. Então, assim, o fato de você não saber por onde começar, muitas vezes não é um bom indício de que o caso é complicado. Hoje a gente vai falar, peguei aqui até um café, porque esse é um papo que vai ser bastante técnico, mas que começa assim com... Eu tenho um caso que está difícil. Eu abri lá nos stories e aí várias pessoas me confidenciaram casos difíceis, que elas estão experimentando dificuldade. Então, você já experimentou dificuldade na sua prática? Assim, será que o que eu consigo fazer nesse caso? Meu Deus, e agora? Ou estou fazendo a intervenção e a intervenção não caminha. Devia estar respondendo, não está respondendo. Eu percebo que tem coisas aqui que eu não entendo muito bem o que está acontecendo. Eu esperaria que as coisas estivessem caminhando de um jeito, elas estão caminhando de outro. Vocês já passaram por essa situação no consultório? Que tipo de casos deixam vocês assim? Vamos tentar juntos chegar, né? Quem é meu aluno sabe que a gente não trabalha com respostas prontas, a gente vai construindo conhecimento juntos. Então vamos lá. Que casos... Vai refletindo aí sobre a sua prática. Que casos tiraram teu chão, assim, você... Ou porque você já sabe que você não sabe lidar, mas isso é uma coisa. Mas estou falando daqueles casos que você vai atendendo e, de repente, o negócio vai enrolando e você não vai entendendo de onde está enrolando. E aí pede ajuda, vai na supervisão e, às vezes, nem assim se resolve. E, muitas vezes, esses pacientes vão embora sem solução e, enfim... Eu já passei por vários casos assim, né, na minha vida, ao longo da minha carreira. Primeira questão para você é que você não está sozinha, não está sozinho. Casos complexos existem. O que é um caso complexo? O que é um caso, né, que às vezes parece difícil para o terapeuta porque ele não tem recursos? E esse é o caso perfeito para a supervisão, né, para a gente realmente ampliar os recursos do terapeuta, fazer com que ele desenvolva suas capacidades, trabalhar. Esse é o caso perfeito para trabalhar. O caso é possível de ser tratado, mas você não tem os recursos e por isso você acha ele difícil. Mas tem casos que, de fato, vão exigir outros níveis de intervenção, outras camadas de tratamento, vão exigir, muitas vezes, tratamentos que não são convencionais, ou que a gente nem sabe quais são. Tem aqueles casos que ninguém sabe o que fazer. Não estou querendo dizer aqui que os casos são difíceis necessariamente porque eles são complexos. Mas a sexualidade, ela exige da gente, o tema da sexualidade, ela vai exigir da gente sair de uma linha de raciocínio do tipo se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, para um raciocínio complexo. Raciocínio complexo é um pensamento em rede. É um jeito de pensar. É um pensamento que vai conseguir conectar vários fatores ao mesmo tempo. Por quê? Porque a sexualidade é biopsicossocial. Estou dizendo algum absurdo aqui? Claro, a saúde é biopsicossocial. Mas no caso, por exemplo, do paciente com câncer, o pessoal até considera os aspectos psicossociais, mas assim, o tratamento vai ser muito biológico. No caso da sexualidade, não, é biopsicossocial real, né? Vai ter que olhar tudo. E aí, muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de entrar na área da sexualidade exatamente pela complexidade inicial. Exatamente pela dificuldade de pensar de forma arborizada, de forma em rede, ao invés de pensar só reto. Eu vou fazer isso, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, vai acontecer isso. E a terapia sexual, lá da década de 70, tá? Não é de forma nenhuma uma crítica aos originais, que na década de 70 fizeram um milagre, né? Mas é da gente pensar que lá eles estavam lidando com função sexual só. Quando eles começaram a lidar com temas mais complexos, por exemplo, orientação sexual, aí o buraco já ficou mais embaixo. Óbvio, claro. O básico funciona para muita gente, mas não funciona para todo mundo. Então é importante a gente ter essa clareza de que na sexualidade sempre vai ter o componente da complexidade, tá? Agora, essa complexidade, ela pode ser aumentada por outros fatores. Que outros fatores acrescentam complexidade? Que outros fatores vocês precisam estar atentos na conceitualização de caso de vocês para entender que isso aqui talvez vai requerer ou um tempo maior? Porque às vezes você pode fazer a mesma intervenção, mas ela vai precisar ser feita durante mais tempo.
porque o paciente, você vai fazer uma reestruturação de crenças, mas às vezes o paciente é muito rígido. Então talvez você tenha que repetir aquilo 1 milhão de vezes. Talvez você tenha que tentar abordar aquela mesma história de diferentes maneiras. A intervenção é a mesma. Mas você, claro, você não vai ficar repetindo a mesma coisa, senão o paciente, né, vai embora. Mas você vai tentar chegar até ela de diferentes formas. Isso é maior complexidade do que alguém que você vai lá, faz a psicoeducação, mostra um livrinho, a pessoa se convenceu. É uma. Às vezes a gente vai trabalhar com questões que são resistentes a tratamento disponível. Isso é uma coisa muito importante da gente saber que existe, gente. Você pensa assim, sei lá, antidepressivo melhora a depressão. Melhora, com certeza. Super importante, padrão ouro de tratamento. Legal. TCC, antidepressivo. Em todo mundo? Não. Não melhora em todo mundo. Né? Nem tratamento nem antibiótico funciona para todo mundo. Então a gente precisa ter essa clareza também de que os nossos métodos, por melhores que eles sejam, por mais organizados que eles sejam, eles não funcionam para todo mundo. Isso não te permite sair, já que não funciona mesmo, então também vou dar de louca, vou fazer o que der. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas a gente ter essa clareza. E se o tratamento não funciona para todo mundo, o que eu tenho que ganhar aqui? Entregar o melhor disponível. Porque eu vou fazer um meia-boca ainda por cima, o negócio já não é 100%. Eu ainda vou fazer um tratamento meia-boca? Aí pior ainda. E realmente as nossas taxas de sucesso vão lá pro pé. Se os nossos tratamentos não dão conta de resolver os problemas do mundo, mais ainda a gente tem que fazer eles direitinho. Às vezes, pacientes que têm casos atravessados por psicopatologia. Então, você vai tratar uma disfunção sexual num paciente que tem um transtorno bipolar grave, claro que isso vai ser colorido pelo transtorno bipolar dele, óbvio. Se você tem casos de transtorno de personalidade, paciente borderline, paciente narcisista, paciente dependente. Se você tem neurodivergência, se você tem, às vezes, a própria disfunção com prognóstico ruim, né? Casos de vulvodynia mais graves, casos de... Enfim, tem disfunções que têm um prognóstico ruim. Paciente, por exemplo, que tem uma ejaculação prematura, que só de ver ele já ejacula. É claro que ele não vai chegar a penetrar 20 minutos, improvável, né? Nem se estiver anestesiado. Então, são situações de complexidade que a gente precisa saber que existem e que precisamos conceitualizar para a gente fazer o quê? Um planejamento terapêutico que seja adequado. O que eu quero chegar para vocês? Com a ideia de que, assim, a complexidade, ela é uma coisa, né? A complexidade é eu precisar juntar várias informações ao mesmo tempo. Qual é a nossa principal ferramenta para dar conta da complexidade? Uma conceitualização de caso que seja, de fato, complexa. Então, quando eu encho o saco de vocês e falo 1 milhão de vezes que a conceitualização cognitiva sexual é a principal ferramenta da terapia cognitiva sexual, por quê? Porque ela consegue estruturar o que é complexo. Quando a gente fala na intervenção baseada em processos, ao invés de uma intervenção baseada em protocolos para os tratamentos das dificuldades sexuais ou das disfunções, é porque a gente vai sair de uma lógica que só olha para uma coisa para uma lógica que olha para todas as outras coisas. Né? Todos os outros aspectos que são relevantes para o planejamento do meu tratamento. Então, assim, não é que eu não vou usar a técnica de terapia sexual, posso até usar, mas como eu vou usar, em que momento eu vou usar, se eu vou inserir a parceria, se eu não vou. Esses fatores de complexidade têm que estar mapeados. Senão vocês vão dizer assim, a terapia não está funcionando. Óbvio, né? Você não planejou seu caminho. Isso é uma coisa. Mas a gente vai ter outros fatores de complexidade clínica que vão trazer complicadores. Muitas vezes, esses casos mais complexos, eles vão ter menos previsibilidade clínica. Então, você não vai saber se vai funcionar ou não. Né? Muitas vezes, os pacientes adoram que a gente diga, não, vai melhorar. Mas o fato é que a gente não sabe, né? Tem alguém dizendo para você que vai melhorar, que vai te tratar, que vai te curar, é charlatão. Porque se é alguém minimamente informado pela ciência, a gente sabe das nossas taxas de sucesso. Então, assim, acredito que isso aqui é o melhor tratamento disponível. É isso que eu posso dizer para o meu paciente. Você vai melhorar, em quantas semanas você vai melhorar, é outra conversa. Né? Mas eu posso te dar estatísticas de mais ou menos como é que funciona de uma forma geral para a maioria das pessoas. Como vai funcionar para você, a gente vai entender melhor. Isso é realista, né? Isso é ético. Né? Mas, às vezes, a gente vai falar de pacientes que vão ser menos responsivos.
que vão ter resultados de melhora, mas uma melhora parcial. Às vezes, pacientes que vão ser mais sensíveis à maneira como a gente conduz o processo. E aí, às vezes, é um paciente que vai responder melhor a um terapeuta e não a outro por questões da relação terapêutica, por exemplo. Ou, às vezes, a intervenção que está sendo feita é a mesma, mas ela está sendo entregue de uma outra forma, às vezes mais culturalmente sensível. O que a gente precisa ter clareza? Algumas perguntas para a gente refletir. Primeira pergunta, quando o paciente chega para você, é assim, e você percebe a dificuldade, eu consigo formular hipóteses clínicas para esse caso? Porque às vezes os colegas chegam para mim no time TCS e dizem assim, eu não sei nem por onde começar. Isso normalmente não fala da complexidade do caso. Isso fala da dificuldade do colega de conceitualizar. E tudo bem, vamos desenvolver isso. Tá ótimo, né? Estamos aqui para isso. Mas não é isso que torna o caso complexo. Então, assim, o fato de você não saber por onde começar, muitas vezes não é um bom indício de que o caso é complicado. Mas às vezes, assim, eu consigo formular hipóteses clínicas, fiz tudo direitinho, mas percebi que o buraco desse paciente é mais embaixo. É difícil, ele tem fatores de complexidade. E aí eu consigo já me preparar, já consigo saber se eu tenho as competências necessárias, né? Então essa é a segunda pergunta. Então assim, eu tenho clareza de onde termina o meu saber e começa a lacuna do não saber? Eu sei o que desse caso eu consigo ajudar e o que eu não consigo ajudar? Essa é a importância de conceitualizar, porque eu vou saber lá o que existe, o que eu preciso fazer, e aí se eu posso dizer assim, olha, eu sei, tudo precisa ser feito para esse caso, mas eu não tenho essas técnicas. Nem todo caso difícil é complexo. Às vezes ele só é difícil para você, novo para você, e tudo bem. O que vai definir se você está diante de um caso que exige especialização, que exige maior aquisição de competências, oportunidade de crescimento, é se você vai ter essa disposição para dar conta desse caso, se você vai ter disposição no tempo que o paciente precisa, tá? Porque às vezes, gente, saber que não sabe é o início do ciclo do conhecimento. Muitas vezes a gente nem sabe que não sabe, que é aterrorizante no meu entendimento, né? Assim, o que mais a gente vê por aí quando a gente pensa em especialista da internet é que não sei que não sei. E aí fica muito difícil, né? As pessoas nem buscam, tá? Mas os casos complexos, eles precisam sim de outras estratégias. E aí, se a sua formação é muito baseada em protocolo pronto, provavelmente você vai experimentar dificuldade diante da complexidade. Se você não está muito acostumado a pegar o protocolo e entender que isso é um guia, mas aplicar isso na vida do seu paciente, e não é a partir de voz da sua cabeça, é a partir de uma conceitualização. Se você não tem essa habilidade, fica muito difícil sair do básico. Para a gente conseguir trabalhar na vida real de casos mais complexos, sim, aí a gente vai precisar sim sair do básico. O que torna em sexualidade? Fiz um panorama aqui, né, de alguns fatores para vocês ficarem muito atentos, tá? Então a complexidade, gente, vai aumentar quando a gente tiver multicausalidade, quando a gente tem questões que são biológicas e também relacionais, e também uma história de vida difícil, e também um momento atual difícil, e multicausalidade. Tem muitas coisas influenciando aquilo ao mesmo tempo. Não se engane que as coisas normalmente são unicausais. Nada é unicausal na sexualidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de muitas coisas para você resolver ao mesmo tempo. E aí você vai ter que fazer escolhas. E se eu tenho muito trabalho, para muitas camadas para mexer, vocês acham que esse tratamento vai ser de curto prazo? Claro que não. Quando a gente tem muitos fatores, e por isso eu preciso conseguir mapear esses fatores todos. Porque se eu só começo a ficar perdida naquele bando de informação, aí tem histórico de trauma, aí está no relacionamento abusivo, aí tem dor desde sempre, aí também tem candidíase de repetição, aí também tem... Aí a pessoa fica, por onde que eu começo? Né? Não é isso? Vida real. Então a gente precisa mapear e pensar, por onde eu vou começar? E você tem critérios técnicos por onde você vai começar. Senão você fica ali, sem nem saber. E aí, o que acaba acontecendo na prática? Você vai apagando incêndio.
o incêndio do dia, como é que foi sua semana? Não faça essa pergunta para o seu paciente, porque isso é abrir caminho para vocês se distraírem e o paciente se distrair. Então, assim, não é como é que foi sua semana, é o que vamos trabalhar hoje. Todo mundo já tem mais ou menos clareza do que vai ser trabalhado hoje. Claro que se aconteceu alguma outra coisa, a gente vai, né, flexibilizar, óbvio. Mas não dá para eu chegar sem planejamento. Multicausalidade vai exigir mais ainda planejamento, porque muitas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Comorbidades ou sobreposições clínicas, então, como eu falei para vocês, questões psiquiátricas, questões de neurodivergência, questões de trauma. E aí, só um parêntese aqui sobre trauma, né? A existência de eventos traumáticos não é o que a gente chama de trauma, tá? Então, eventos traumáticos, eles são prevalentes na população. Muita gente passa por abuso sexual, muita gente passa por violência, muita gente passa por eventos estressores crônicos, né? Vulnerabilidade social, acidentes, enfim, muita gente passa por traumas. Trauma é o processo emocional, cognitivo, fisiológico que se desencadeia a partir de um evento traumático. Se desencadeia ou não. Ou se desencadeou e já se resolveu. Não adianta a gente achar que o evento traumático é sinal de trauma. Mas isso, enfim, isso é dificuldade do ponto de vista do conhecimento. Mas é o que eu vejo muito. Então, só abrindo esse parêntese aqui. Mas sim, pessoas que têm eventos traumáticos e fizeram um processo de trauma que não foi resolvido, é claro que o processo de trauma tem que estar na ordem do dia, porque senão não tem como eu fazer nada com a pessoa que está muito sintomática do processo traumático. Não tem como, né? Então, eu não vou tratar a disfunção sexual dela. Não. E aí, nessas situações, gente, é equipe multidisciplinar, e mais do que equipe multidisciplinar, um raciocínio interdisciplinar. Então, por exemplo, um paciente que tem uma questão de comorbidade psiquiátrica precisa ter um profissional de saúde mental envolvido nessa equipe. Se não é você, alguém tem que estar olhando para isso. Não dá para você achar, não, minha paciente é deprimida, mas eu sou sexóloga, eu estou aqui trabalhando. E aí a depressão dela tá fazendo. Eu estou fingindo que não estou vendo, né? Ou a pessoa tem trauma, tem que ter um especialista em trauma, tá? Não é? Não estou falando aqui para você tratar trauma com técnicas, sei lá, que não tem nenhuma validação que você aprendeu, sei lá onde, não é disso. Estou falando de especialista em trauma. O paciente tem trauma, tem que levar no especialista em trauma. Igual se o paciente quebrou o pé, tem que levar no ortopedista. Quando a gente estrutura melhor, quando a gente tem método, a gente tem mais segurança no que a gente está passando, a gente tem mais segurança no que a gente está fazendo, o paciente sente firmeza, né, naquilo que está rolando. E normalmente adere muito melhor do que quando você fica ali. Porque imagina, gente, se você está perdido, o paciente, igual você está no avião, assim, você está assim, de repente passa o piloto pro banheiro. Você, como assim? Tem alguém dirigindo isso? Né? O paciente vai se sentir assim. É importante a gente ter essa competências, né? Mesmo diante de casos complexos, para trazer metas possíveis, fazer um planejamento de tratamento que, sem ser inocente aos fatores de complexidade, e pensando o que você vai fazer com eles, porque eles estão ali. Não adianta você vir para mim na supervisão e dizer, porque o caso é muito difícil. Com certeza, é difícil como? O que está dificultando? O que está acrescentando complexidade? O que a gente precisa desses fatores aqui? Quais a gente pode endereçar e como? Quais a gente não pode endereçar? Será que a gente precisa botar um outro profissional na jogada? Será que a gente precisa adquirir alguma nova competência? A gente poder lidar com o fato de que a gente não sabe e que aquilo ali pode ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado. A boa notícia é que competência se desenvolve, tá, gente? Não tem isso do terapeuta nascer bom, do profissional nascer bom. A gente vai melhorando. E a gente precisa ter um compromisso inegociável com ir melhorando sempre, né? Com não se acomodar, com estar atualizado, com estar, né, fazendo a melhor intervenção possível. Principalmente nesses casos, onde a gente sabe que o prognóstico já é mais difícil, né? Então, ao invés disso te desmotivar, pelo contrário, quanto melhor você fizer, você vai ali subindo aos pouquinhos a taxa de sucesso, melhorando o prognóstico do teu paciente. Então, essa é a história. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós-INTCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.